que, como vocês sabem, as eleições estão próximas, então a gente precisa começar a se articular, achar umas estratégias para poder combater esse tipo de informação, esse tipo de desinformação, que ela vai vir com toda a força, né? O atual governo não vai ficar de brincadeira, ele vai fazer das suas armas, das suas estratégias para poder conseguir ganhar as eleições e está na nossa mão não deixar que isso aconteça novamente. E para poder desenvolver esse tema para a gente, tá? A gente convidou aqui o Rafael, meu colega de trabalho, também jornalista, mestre em comunicação, ele é assessor de projetos e educomunicador internacional da Educação do Brasil, do IEB. Ele é cofundador do Maré Cheia, que é onde eu trabalho também. Comunicador popular na Associação do Grupo Comunitário do Limoeiro. A gente também trouxe aqui para vocês uma convidada também bem especial, que foi a Cris Cirino. Ela é publicitária, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal do Pará, pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Inovação de Conveniência de Comunicação, a Inovacom. E ela faz uma pesquisa nesse campo da desinformação, nesse campo das fake news, né? As narrativas desse audiovisual aqui do Brasil. Ela tem também experiência em docência, educação de ensino superior. E eu acredito que os dois tenham muita coisa para falar para a gente mesmo. Vai ser uma roda de conversa bem interessante para a gente. E eu já deixo a fala para o PH, se ele puder já iniciar os trabalhos. Por favor, PH. Na verdade, eu acredito que a Cris tinha feito um pedido, né, para ela poder começar. Não sei como é que ficou isso no grupo do Zap, Mari, porque a Cris está no meio do processo de qualificação dela, né? Quando a gente entra em contato, ela está trabalhando na pesquisa dela e não vai poder ficar com a gente, infelizmente, o tempo todo. E aí ela pediu para começar antes do que o Rafa. Tem algum problema, Rafa, a gente começar pela Cris? Não. Acho que o Rafa travou um pouquinho. Mas acredito que não tenha problema nenhum, Cris, a palavra é toda sua. Pode falar, Cris, sem problema. Tá certo, obrigada, Ismael. Vocês me ouvem bem? Sim. Só um minutinho. Ótimo, que eu vou projetar teu slide, Cris, só um instantinho. Beleza, tá ótimo, Mariana, eu agradeço. Eu gostaria de iniciar, enquanto a Mariana vai colocando aí a apresentação, uma apresentação só mais para servir como um guia, tá? Mas é um grande bate-papo, então vocês fiquem à vontade em interromper, fazer perguntas também, tá? Para que não fique só eu, né, falando. Já que esse é um assunto, é uma temática que é muito transversal, né? Acho que a Denise, que estava falando agora no início, sobre a questão da desinformação próximo das eleições. Na verdade, a desinformação ela se acentua muito em períodos eleitorais, mas ela nos acompanha desde que mundo é mundo, né? Então, é um tema muito caro, né, ao mundo. A desinformação, ela chega a matar. E nós vimos isso durante a pandemia da Covid-19. Então, que a gente fique atento, obviamente, nesse processo de eleições, mas que a gente não descuide, né? É um processo de educação midiática que precisa ser inserido no nosso cotidiano. Né? De que forma que a gente pode desconfiar de uma desinformação? Né? Quais são essas características quando você recebe no grupo da família, no grupo do trabalho, uma informação que possa ter ali características desinformativas? Então, é um tema que deve ser olhado para o resto das nossas vidas. E acreditem, né? A sofisticação tecnológica para os diversos tipos de desinformação
são muitas. A gente tem aí muito a inteligência artificial, né? Os algoritmos. Então, assim, à medida em que o mundo vai avançando nessas relações, a gente tem uma sofisticação grande nessa máquina que se transformou o processo de desinformação. Eu falo máquina porque é atravessada por questões econômicas, por questões financeiras, virou um business, né? Então, nós temos articulações muito... Eu acho que é um microfone aberto, aí está dando microfonia. Não sei se é só para mim. Vocês estão me ouvindo, né? Eu não estou mais vendo vocês. Oi, oi? Ah, tá. Então, nós temos aí uma máquina muito forte, né, de desinformação, grupos extremamente articulados, envolvendo diversos setores da sociedade, nessa propagação, nesse espalhamento, a gente chama de espalhamento, o tipo de informações com conteúdos falsos. Então, fica aqui digamos, o meu clamor, né, como cidadã. E agradecer também, aproveitar aqui, antes de eu realmente entrar no conteúdo, agradecer o convite, a confiança, né? Acho que iniciativas como essas é muito importante, até porque, eu acho que o projeto é o Levantes, né? Juventudes do Levante Popular da Amazônia. E é bem interessante você utilizar a comunicação como base, né, da juventude. Então, eu acho que tem uma relevância muito grande. Então, parabéns pelo projeto e pela programação, que está lindíssima, né? Não é só essa, tem outras também que virão, que eu acho que depois o pessoal vai aí informar. Bom, dito isso, vamos lá. A gente vai trazer aqui algumas coisas sobre informação, desinformação, fake news, os seus significados e os contextos. Por que eu começo com informação? Porque a gente acha, né, equivocadamente, que a desinformação é a não presença da informação. E é o contrário, tem muita informação. Só que tem informação errada, deturpada, descontextualizada, né? Mas que tem informação, tem. Então, é um engano a gente achar que desinformação é a ausência de informação. Não é. Tá? Então, por isso, eu já trago esse primeiro slide fazendo essa provocação. Por que fake news também? Porque fake news é um tipo de desinformação. Eu sou uma defensora de que o termo fake news precisa ser utilizado com muita cautela, né? Não dá para a gente chamar desinformação de fake news. Primeiro que não cabe. A desinformação é muito maior e o termo fake news é só uma parte da desinformação. Ele não dá conta de explicar o significado, né? A estrutura narrativa, discursiva, de como é que essas mentiras são elaboradas. São mentiras, né? São conteúdos falsos. Então, são coisas distintas. São correlatas, mas são distintas. Acho importante a gente pontuar isso também. Pode passar, Mariana, por favor. Me apresentando para vocês aqui. Quem sou eu, né? A gente geralmente começa a se apresentar pela titulação, né? Mas a titulação é algo breve. Então, eu começo a falar da minha essência. Eu sou mulher, resistente, porque nascer mulher no mundo, mas no Brasil, principalmente, é um desafio, né? Todos os dias nós somos aí agredidas, violentadas, desrespeitadas. Então, eu coloco que eu sou mulher resistente a tudo isso, né? Toda essa sociedade machista e misógina que a gente vê todos os dias, né? Sou mãe do Mauro e da Vitória, então sou mãe deles, gosto de começar falando disso, porque é minha essência e eu amo ser mãe deles. E aí sim, a gente vem com as titulações, eu sou publicitária, e como o Ismael me apresentou aí no inicinho, acho que foi o Ismael, né? Eu estou como doutoranda do PPG-Com, do Programa de Pós-Graduação de Comunicação, da UFPA, e faço parte do InovaCom, que é um grupo de pesquisa que trabalha a inovação e a convergência da comunicação, né? Principalmente voltado para as questões da Amazônia, que acho que é o nosso objetivo aqui. Essa é a marquinha do InovaCom que está aí embaixo do slide. Aí eu coloquei esse símbolozinho de resistência que eu gostei muito, eu acho que representa bem essa nossa fala e essa temática. Pode passar, Mariana. O que é desinformação? Né? Desinformação é toda a informação que foi checada, verificada
como falsa, como deturpada, como descontextualizada. Nós temos a literatura hoje está muito vasta, né? Está muito rica na questão do conceito da desinformação. Então, de uma maneira muito simples, o que é desinformação? É a informação que foi verificada e checada, e aí nós temos algumas agências de checagem, que a gente chama de fact-checking, que são agências que checam se aquela informação é verídica ou não, se ela tem um falso contexto, se ela foi manipulada, né? Se, na verdade, é uma sátira, é uma paródia. Isso tudo são tipos de desinformação. E aí eu trago esse conceito, bem simples, da Zhou. A Zhou é uma pesquisadora chinesa que tem feito um trabalho excelente na área de desinformação e da detecção de desinformação por meio de técnicas de inteligência artificial. Então, eu trago ela, inclusive, para trabalhar na minha tese. Pode passar. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? À medida que eu for falando. Pode passar, Mariana. Então, dito isso, o que é desinformação? Eu pergunto a vocês. Nós somos desinformados? Nós somos mal informados? Parece pejorativo, né? Parece até ofensivo. Nossa, você está desinformado sobre tal tema, né? Você está mal informado. Então, assim, eu acho que é uma reflexão para todos nós. Em alguns momentos, dependendo da temática, a gente é desinformado, né? Por exemplo, eu não tenho a informação completa, adequada sobre, deixa eu ver aqui, sobre a história de Roma, a história antiga, né? Não é a minha área de pesquisa, de atuação. Então, há desinformação sobre isso. Pode haver desinformação e pode haver a falta também de informação, que é outra coisa. E a mal informação? Quando é que a gente está mal informado? É quando a nossa fonte ela é contraditória, quando a nossa fonte ela não é confiável, ela não é fidedigna, né? E isso a gente tem vivido muito fortemente no nosso país, no Brasil, né? Principalmente com relação ao papel da imprensa. Você percebe uma retaliação muito grande, principalmente do atual governo. A questão da desinformação não é só do atual governo, tá? Outros governos também utilizam de desinformação, até porque a desinformação é um elemento estrutural dos discursos políticos. Então, desde que mundo é mundo, a gente sempre tem aquele que detém a oratória, né, com o poder, né? É uma relação de poder. Quando você tem acesso à informação, você tem um poder, porque você tem acesso ao saber, né, ao conhecimento sobre determinada temática. Então, acho que fica essa reflexão, né? Nós todos aqui, nós somos desinformados? Sim, para alguns temas, sim, e para outros a gente também é mal informado, para outros a gente não tem a informação adequada, para outros a gente não tem nem a informação sobre nada, né? Então, a gente, na verdade, está ali sem qualquer dado, né? Pode passar. O contexto sobre a desinformação é importante, como eu falei para vocês, a mentira sempre existiu, está aí nesse primeiro tópico, assim como a deturpação dos fatos também. Por exemplo, alô? Por exemplo, nós temos registros históricos que na Roma Antiga, aproximadamente 44 anos antes de Cristo, o general Marco Antônio, né, que era um general muito escudeiro de Júlio César, nós temos registros históricos que desde lá já existia uma desinformação. Ora, naquela época da Roma Antiga, nós não tínhamos a internet. Quais eram os meios de se propagar, de se espalhar uma desinformação numa escala um pouco maior, que não ficasse só naquela conversa de vizinho ou de família, né? Qual que era? Ele utilizou, na verdade, as moedas que circulavam na época. Então, ele deu um jeitinho de colocar frases curtas nas moedas para poder, com uma circulação um pouco maior, chegar até várias pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu até coloquei aqui entre parênteses, é um gênero de tweet, né? Arcaico, porque é bem isso. Então, para você ver, se você não tinha a internet, se não tinha os meios impressos, né, como jornal, rádio, como é que eu vou propagar isso?
Então, ele deu um jeitinho de fazer isso nas moedas da época que circulavam, para vocês terem uma ideia. E, atualmente, com a internet, com esse espaço digital, a gente tem uma capilarização da desinformação. Ou seja, né, um espalhamento muito mais rápido. E, sobretudo, com uma tecnologia, como eu falei inicialmente, muito sofisticada. Uma mentira, ela é muito mais propagada, né, do que uma verdade. A gente tem teóricos que discutem muito sobre essa questão da mentira e da verdade. É um tema que é discutido na filosofia, na psicologia, né, na linguística, na comunicação. Por quê? Porque parece que é mais interessante. Por que a gente cola mais, né, na mentira, na informação falsa, nem vou usar o termo mentira, mas a informação falsa, do que na informação verdadeira? Porque na informação falsa a gente tem um fator emoção. E aí nós já temos inúmeros estudos de teóricos renomados no mundo que têm estudado essa questão da emoção, atravessando a desinformação. A desinformação ela é alimentada pela emoção, pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Então, digamos aqui um exemplo, que eu não gosto da Mariana, a Mariana aí do Maré, né? E aí chegou uma informação sobre a Mariana até mim, dizendo que a Mariana cometeu um crime. Como eu não gosto dela e já estou movida pela emoção, é muito mais provável, eu fico muito mais suscetível a dizer, não, foi a Mariana mesmo que cometeu esse crime. Não vou nem checar, eu tenho certeza, eu não gosto da Mariana, e a Mariana tem esse histórico mesmo, e de repente a Mariana não cometeu esse crime. Então, eu acho que, eu afirmo aqui para vocês que é muito importante a gente se perceber, né? Quando chega uma informação até nós, principalmente quando vem de grupos de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o Signal, o Telegram, enfim, poxa, veio do meu grupo de família, foi a minha mãe que compartilhou, foi o meu pai que compartilhou, ele não vai mentir para mim. Então, é muito mais fácil eu estar propenso a acreditar naquilo sem checar. E esse tem sido a grande armadilha desse mundo contemporâneo, né? A nossa educação midiática ela é muito falha. Na verdade, ela quase não existe. Então, é muito importante a gente checar essas informações. Pode passar, por favor? E aí, qual que é a diferença agora sobre desinformação? A gente falou do conceito de desinformação, a gente falou um pouquinho do contexto, de que desinformação é algo muito antigo. Vejam que eu estou pouco usando o termo fake news. Por quê? Aí a gente entra agora nesse conceito. Porque fake news, se você traduzir do inglês para o português, significa notícia falsa. E aí, notícia falsa quer dizer que não abarca, não abrange toda o tipo de informação. Quer dizer que é só notícias, né? E aí a gente acaba restringindo um pouco essa questão. Então, eu coloco aqui, ó, as fake news, elas são notícias falsas, tá? Então, nem tudo que é desinformação é fake news, porque a fake news só dá conta de explicar as notícias falsas, as notícias de sites que imitam, que se passam por sites sérios. Então, tem muitos que a gente chama de sites noticiosos, né? Que provocam um certo sensacionalismo. Sabe aquele site que você clica no título da matéria e acha que vai ler aquela matéria que o título está prometendo, e aí quando tu clica na matéria, o que acontece? O assunto é outro. Caramba, mas o título está de uma forma e o conteúdo é outro. Nossa, me senti enganado agora. Então, tem muitos sites que têm esse perfil e que vivem disso. E aí é o tipo de fake news. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender o que é desinformação e o que é fake news. E aí eu sugiro a vocês que sempre utilizem o termo desinformação e quando se tratar de notícia, aí sim, é um tipo de desinformação. Qual tipo? Fake news. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá. O propósito da fake news e de todos os outros tipos de desinformação, ora, o nome já está dizendo, é desinformar, é enganar, é prejudicar o debate público acerca de algum tema.
Então, tem informações falsas que são construídas propositalmente para acabar com a imagem de alguém. E a gente vê isso há muito tempo. Antes era na vizinhança, no rádio do poste, lembra disso? Hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente vai até esses espaços, né? E lá a gente desabafa, a gente coloca para fora o que a gente quer. E muitas vezes com irresponsabilidade. E aí é quando entra essa questão da educação midiática, da checagem, que é muito importante a gente fazer antes de compartilhar uma mensagem. Tudo bem? Pode passar, Mariana. Aí a gente viu agora a diferença entre fake news e desinformação. Aí eu vou passar rapidinho aqui para a gente não exceder muito no tempo. Os tipos de desinformação. Olha, eu tenho informação que essa classificação é a classificação do First Draft, que é um instituto que é presidido pela Wardle, que é uma grande pesquisadora na área de desinformação, e ela classifica a desinformação de uma maneira universal. Na minha pesquisa, na tese que eu estou desenvolvendo, eu proponho uma desinformação aplicada ao contexto brasileiro, porque tem coisas que divergem. A forma de você elaborar discursivamente a estrutura textual de um texto em inglês, em alemão, em japonês, é diferente de um texto brasileiro. Tá? Grosseiramente, é como se em cada país a gente mentisse de formas distintas. Até porque tem um contexto local. A desinformação ela só se propaga porque existe um contexto propício a isso. Ora, se agora em outubro eu vou ter eleições para presidente, governador, né? Eu já sei que é um ambiente, um contexto propício, fértil para esse tipo de situação, né? De desinformação. E pode ser que não esteja acontecendo isso lá no Japão. Não é o momento das eleições lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Então, é preciso a gente olhar para a desinformação no contexto brasileiro. Mas a gente se inspira muito nos estudos da Wardle e do Deraction. Ela trabalhou juntamente com ele nessa classificação. E aí, olha só, tem vários tipos, né, de desinformação. Tem a falsa conexão, que é quando aquela manchete que eu acabei de falar para vocês, da notícia é uma, aí você clica e aí o conteúdo é outro. Nós temos um outro tipo, que é o falso contexto. Parecem similares, né? Na verdade, eles são similares, né? Eles não são a mesma coisa, mas eles têm semelhanças, melhor dizendo. Então, o tipo de desinformação de falso contexto é quando o conteúdo ele é verdadeiro, mas ele é compartilhado de uma forma descontextualizada, de uma forma falsa, né? Então, eu caí na rua. Poxa, eu caí na rua, mas foi anteontem, não foi hoje. Então, assim, a minha queda foi verdadeira? É uma informação verdadeira? Eu caí, mas não foi hoje. Então, eu estou tirando de contexto para colocar minha queda que foi anteontem hoje. Qual é a finalidade disso? Eu desequilibrar esse ecossistema de informação, né? Eu querer enganar alguém, eu querer me prevalecer de algum benefício. O porquê, o motivo disso acontecer são muitos. Depende de quem enuncia, depende de quem fala, né? Então, assim, as finalidades são diversas, mas é um tipo de desinformação, porque a minha queda não foi hoje, foi anteontem. Tudo bem? Manipulação do contexto é um pouquinho parecida com falso contexto, né? Quando a informação ou a imagem, né? Porque tem desinformação que é só imagem, tem desinformação que é só texto, tem desinformação que é texto e imagem, que é o caso dos vídeos, né? Então, a manipulação de contexto a imagem ela é verdadeira, mas ela também é manipulada para enganar. Então, eu tirei uma foto lá numa praia. Então, a foto, realmente, eu estava numa praia e eu tirei, mas colocaram o meu cabelo vermelho e me colocaram de olhos verdes, manipularam a minha imagem. Então, tem desinformação aí. Um outro tipo, a sátira ou a paródia. E aí eu peço a atenção de vocês para esse ponto, porque nós temos pesquisas bem avançadas nessa questão da sátira, da brincadeira, do meme, né? Temos alguns autores na literatura que dizem mas não devia estar aqui como um tipo de desinformação.
Mas veja, hoje é muito comum a gente brincar desinformando. Brincar entre aspas, tá, gente? Porque brincadeira que desinforma não é brincadeira. A gente vai mimificando, vai rindo daquilo ali, mas por trás tem o quê? Tem desinformação, às vezes tem discurso de ódio. Ah, mas era só uma brincadeira. Caramba, mas não foi, não tem informação verídica, não tem uma informação verdadeira ali. Então, a sátira, a paródia, o meme, né, ele pode prejudicar a imagem de alguém. Por isso está aqui como um tipo de desinformação, tá? O conteúdo enganoso, temos o conteúdo impostor e o conteúdo fabricado. O enganoso é aquele que eu utilizo informações erradas, falsas, melhor dizendo, né? Referente a um determinado indivíduo. Então, eu pego alguma informação dele e deturpo. Se você parar para pensar, tudo que eu estou falando tem ligação, né? Parece até um conceito muito parecido, parece o mesmo conceito, né? Mas tem características diferentes, tudo bem? O conteúdo impostor são quando as fontes são verdadeiras, mas há uma imitação. Esse conteúdo impostor é justamente aqueles sites que imitam sites verdadeiros. Então, eu tenho aqui um site do G1, mas aí eu faço um design parecido com o G1, a marca é até parecida com o G1, e aí eu uso um outro nome, mas que lembra aquele site que, de repente, é mais sério, é mais comprometido com a verdade. E aí, a partir do meu site, como ele tem um layout parecido com aquele que é verdadeiro, você olhando rápido na internet, porque a internet é um cardápio de informações, você acaba acreditando que é naquele site que você viu, né? Naquele lá que é mais comprometido com a verdade. Quantos de nós já não fizemos isso, não caímos nisso? Caramba, mas eu juro que eu vi num site X. Você vai olhar direito, não é o site verdadeiro, né? É o site noticioso, né? Falso. Tem alguém falando? Tem alguém querendo fazer pergunta? Não, né? Vou continuar aqui, Mariana. Qualquer coisa você vai já estou indo para o final. E o conteúdo fabricado, esse realmente a grande espinha na garganta de todos nós, porque nós temos, como eu disse para vocês, gabinetes, né, empresas envolvidas na fabricação, e aí não são todas, tá? Na fabricação de conteúdo falso. Isso é muito grave. O Brasil está enfrentando esse problema já há tempos, mas com as redes sociais digitais, com a internet, isso se propagou de um jeito muito, muito danoso, principalmente porque fere, né, arranha o processo de democracia no nosso país, que já não é tão forte, né? Há quem diga que nós não temos democracia, e aí você imagina, com um tanto de informação, a gente sempre se pergunta, caramba, eu não sei mais nem quem acreditar. Nem no meu pai, mas nem na minha mãe, nem naquele canal de televisão que eu sempre via e me informava, nem naquele site que era o meu site preferido de informação, nem no jornal impresso, nem naquela revista que antes eu lia e achava que era a verdade mais absoluta, né? Então, esse conteúdo fabricado ele é o mais todo do processo de desinformação, ele é danoso, mas esse requer um requinte, né, de sofisticação tecnológica muito maior, porque ele é lucrativo. É bom lembrar aqui o trabalho do Sleep Giants, que é não sei se vocês já conhecem, né, mas são checadores de informação e eles vão direto na fonte, né, em quem financia, às vezes, a desinformação. Tem empresa que, às vezes, coloca a sua marquinha num site de um deputado X, no site de uma loja Y, né? E, às vezes, não sabe que aquela empresa, que aquele deputado, que aquele empresário propaga desinformação. E aí o Sleep Giants faz esse trabalho de dizer, empresa tal, tua marca está ali naquele site. Aquele site tem um histórico de desinformação. E aí a empresa retira a sua marca, retira a publicidade disso, porque a publicidade acaba, a gente está falando de bolso,
Então, às vezes, cortando, né, o financiamento desse tipo de propagação, você vai direto no alvo, na grana, né, que circula por trás de toda essa máquina. Pode passar, Mariana. Bom, como é que eu posso ajudar? Feito isso, já problematizamos. Tá, Cris, agora vamos para a solução. Bom, solução, eu, como pesquisadora dessa temática, eu não arredo o pé sobre a questão da educação midiática. Isso que a gente está fazendo agora, parar todos nós os nossos afazeres, né? Numa quinta-feira e aqui um tempinho que a gente está destinando para ouvir algumas dicas. Isso aqui é investimento, não é perda de tempo. A gente está se educando. Como é que eu consigo identificar, então, essa desinformação? Como é que eu consigo dizer para minha irmã, para o meu namorado, para minha esposa, para o meu marido, que o que ele me passou não é verídico, é falso? Então, tem algumas dicas. Nós temos muitos sites hoje que trabalham, né, no combate à desinformação. Eu trouxe algumas dicas aqui para a gente já ficar ter toda a nossa atenção redobrada, que é o seguinte: quando você recebe as informações, seja por grupo, seja no teu consumo de notícia ou de informação nos sites, cada um de nós tem uma forma de se informar, eu sugiro que a gente sempre cheque. Busca essa temática, essa informação em outros sites. Se você usar um buscador, seja um Google da vida, um Yahoo, ou um outro browser, ou um outro buscador, né? E não encontrar, tem alguma coisa de errado. Porque só está veiculando aquela mensagem num único site, você já fica desconfiado, tá? E veja, isso aqui são dicas não, são características que podem te levar a chegar à conclusão de que aquilo é desinformativo. Mas, para você ter certeza, é um conjunto de aspectos. Então, assim, olha isso, checou, poxa, essa matéria está em vários sites e ela está com o mesmo contexto. Porque acontece muito com a gente, não é? Não, a gente lê uma matéria num site, quando vai ler no outro, já está diferente a matéria. Aí, no terceiro site, a coisa está mais diferente ainda. Né? Num diz que a mulher desmaiou, no outro diz que ela morreu, no outro diz que ela está vivinha da Silva, você não sabe qual é a verdade. Né? Outro ponto, qual é a fonte? Quem está dizendo isso? Qual é esse site, gente? É site de fofoca? E é esse termo mesmo, fofoca. Né? Muito cuidado com isso, porque a desinformação, como eu falei para vocês, ela é cooptada pela emoção. A gente gosta de saber da vida das celebridades. Há quem goste disso, há quem se alimente disso, e aí não é uma crítica, não estou fazendo uma crítica, é uma colocação, é uma constatação, na verdade. Né? Então, para alguns determinados públicos, isso são informações que fazem sentido, está tudo certo até aí. Né? Mas, assim, cuidado com o que você está lendo. Então, veja se, de novo, se essa informação saiu em outras fontes. Né? Quem que está por trás dessa informação? O que mais? Onde é que mais apareceu? O que outras fontes dizem? Qual é a evidência? Data de publicação, minha gente. A gente cai muito nessas armadilhas da desinformação, porque às vezes a matéria é real, é verídico, está tudo certo, quer dizer, está quase certo, mas a data foi do ano passado, foi do ano retrasado. Então, olhem a data. Uma outra característica que é muito frequente é a estrutura das frases. Dá uma olhadinha como é que está esse texto. Porque, olha, gente, aqueles textos que têm um título assim, cuidado, repassem à sua família. Cuidado, é urgente, compartilhe. São títulos muito sensacionalistas que são muito comuns em textos desinformativos. Então, muito cuidado com essas palavras, né, muito apelativas, tá? Textos mais sérios, eles não têm bem essas palavras soltas assim no título, tá? Eles podem até vir, mas vêm de uma maneira mais elaborada. Outra coisa, erros gramaticais. Textos desinformativos têm muitos erros gramaticais, porque muitas vezes é feito, né, elaborado pelo homem, pelo ser humano, pela mulher, né? Mas muitas vezes é por bots, que são robôs, né? Às vezes é por ciborgues. O que são ciborgues? Ora é o ser humano, ora é o robô.
E aí isso confunde muito. Às vezes você vê uma página no Facebook, no Instagram, no YouTube, com milhares de seguidores. Muitos desses seguidores são bots, são robôs. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Pois não? Só para reforçar o tempo, tá, meu amor? Vamos corrigir. Tá bom, já estamos aqui no... Tá bem, estamos aqui no finalzinho. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Pode passar, Mariana, acho que a gente já está indo para o penúltimo. E aí, é o que eu falei, né? Fica aqui a dica, né, de alguns sites para a gente acessar. Aqui tem a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é a RNCD. Lá vocês encontram outras páginas, né, de instituições que estão engajadas no combate à desinformação. Tem o Educamídia, que tem uma programação belíssima de educação midiática para crianças, porque é mais difícil educar a gente, né, adulto, que já tem um certo vício, né, que já temos os nossos hábitos de leitura, mas quando a gente trabalha essa educação midiática desde a infância, a gente se prepara para não consumir qualquer informação. Aí temos, falando de eleição, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que está com uma plataforma bem interessante, com alguns recursos para identificar a desinformação. Temos a Unesco, a Escola de Dados, que trabalha com jornalismo de dados. Tem também a Abrage, que também tem muitos cursos gratuitos, viu, gente? Vocês podem acessar, eu acho que o pessoal aqui do Maré vai compartilhar com vocês esse slide. Fiquem à vontade. E aí eu queria, não sei se dá tempo, Ismael, você quem sabe, se não pode encaminhar para o pessoal, um videozinho curto de 4 minutos. Não sei se cabe agora, se não pode encaminhar para eles, que é sobre educação midiática. Acho bem interessante que ele é lúdico. A gente pode enviar no Pode grupo. Enviar para eles. Pronto, vocês têm o grupo aí, vocês enviam. É um vídeo bem interessante e lá vai dar umas dicas, vai ser reforçado tudo que eu estou falando. Tá bem? Acho que o próximo slide é só de agradecimento, reforçar esse agradecimento por um tema que eu gosto muito, né? Um tema que é o tema da minha pesquisa e é um tema caro também para a minha vida pessoal, né? Então, trabalhar com isso me dá o maior prazer, por isso eu reitero aí o agradecimento ao Maré pelo convite. Esse é o meu e-mail. Quem tiver dúvida, quiser trocar uma ideia a respeito dessa temática, é só me procurar. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Muito bom. Nada. Muito, muito bom mesmo. Eu que agradeço. Em breve a gente vai abrir a rodada de perguntas, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade, né, no momento para poder digitar no chat, falar alguma coisa, tá? E dando continuidade aqui na nossa questão... Ismael, só uma colocação, tá? Qualquer pergunta, não tem problema nenhum, é só enviar no meu e-mail, que eu envio as respostas, caso eu possa ajudar, né, auxiliar, e aí vocês encaminham para a pessoa que fez. Não vou precisar me retirar para voltar aqui para a pesquisa, tá bom? Tudo bem, muito obrigado, tá, Cris? Obrigada, gente. Um abraço, bom evento para vocês, tá? Obrigada, Cris. Foi ótimo. Tchau, tchau. Maravilhoso. Até mais. Até mais. Bom, gente, dando continuidade aqui, né, no nosso bate-papo bacana, eu queria chamar o PH, eu espero que esteja tudo certo aí para ele começar a falar com a gente. Cara que eu admiro muito, está aí no trampo de comunicação também há muito tempo. PH, meu querido, a palavra é sua. Oi, desculpa. Dá para me ouvir? Estou te ouvindo. Tá, sou eu agora, né? É você mesmo. Obrigado, Ismael, pelas palavras. Eu queria confirmar se era eu mesmo que te admirava. Muito. Pessoal, eu estou com internet ruim, eu estou num trabalho de campo nesse momento. Se ficar ruim, se falhar muito aqui, vocês avisem que estou com o celular engatilhado para tentar entrar pelo celular, que talvez seja mais. Eu acho que dá para seguir. Bom,
Quero agradecer muito o convite do Maré Cheia, do Juventude no Levante. Amigo, eu acho que vai ser melhor tu tentares pelo celular, porque tá falhando bastante. Então, se tu puder dar essa entradinha pelo telefone, acho que fica melhor. Enquanto a gente vê com o Rafa aqui, a gente vai exibir, então, o vídeo que a Cris, né, mandou pra gente, enquanto o Rafa entra. Só um minutinho, gente. Tá sem o áudio, Mari. Oi, tá sem áudio o vídeo. Gente, não sei o que rolou. Ficou sem áudio o vídeo, né? Mas a gente vai compartilhar com vocês. O Rafa tá entrando. Ele entrou agora. E aí a gente vai passar a bola para ele, então, já que deu esse probleminha no vídeo, né? E ele vai poder agora, vocês vão poder ouvir agora a fala dele também, que vai acrescentar bastante, né, dentro da nossa discussão. Rafa, se já estiver pronto, pode começar. Obrigado, Mariana. Dá para me ouvir, pessoal, direito? Estou pelo celular agora. Sim, agora ficou bem Tá, melhor. sim. Tá bom, obrigado. Então, eu estava fazendo uma saudação à iniciativa de vocês, ao projeto de vocês, que é muito potente. Me chamou até a atenção o lema, né? Depois vocês colocam aí no chat que eu não consigo anotar tudo, mas é defender territórios, semear redes, né? Me chamou bastante atenção isso.
Alguém quer falar? Bom, quero fazer uma saudação especial também pelo Dia do Estudante, né? A gente está aqui numa rede de jovens e saudar aí um dia que é, na verdade, um dia de luta, né? De estudantes em todo o país, lutando pela educação pública, de qualidade, acessível. Como já me apresentaram, meu nome é Rafael Castro, sou jornalista, eu trabalho como assessor de comunicação no IEB, o Instituto Internacional de Educação do Brasil. Atualmente, eu trabalho em pelo menos 3 projetos que estão ligados diretamente, pelo menos não, são 3 projetos que estão ligados diretamente a essa questão da desinformação nos territórios, em comunidades indígenas e tradicionais, né? Em comunidades indígenas e quilombolas, aqui no Pará, que é onde eu vivo, sou de Belém, né? E no Amapá também. Então, a gente trabalha hoje com indígenas do povo Aral, que é um povo em deslocamento, que veio da Venezuela e vive como refugiado no Brasil. Também com indígenas, com alguns povos indígenas do estado do Roraima, e também com comunidades quilombolas de Barcarena, no Pará, no município de Barcarena, e dos municípios de Macapá e Santana, no Amapá. Bem, então, falo isso para dizer de onde que eu falo, né? Qual que é o meu local de fala nesse debate sobre fake news, sobre desinformação nos territórios. Primeiro, não é a fala de alguém que vive isso, né? Eu não sou indígena, eu não sou quilombola, eu trabalho com esses povos, e o meu trabalho é de interlocutor, né, de facilitador, de educador, de comunicador junto com esses povos. Então, o que eu tenho para falar aqui hoje para vocês é sobre esse processo de ensino-aprendizado, né, que a gente tem pensado e tem executado junto a essas comunidades, essas populações. Acho que é importante dizer também, né, que eu venho de uma trajetória, né, uma trajetória forjada nas lutas. Eu também sou um jovem, sou amazônida, negro, da periferia de Belém. Então, venho aí de uma trajetória de lutas no movimento estudantil, no movimento negro, no movimento de bairros. E a partir para ajudar, para impulsionar nessas lutas. E agora, mais recentemente, esse tema da desinformação, quando a gente tem o tema da desinformação, da fake news como algo dado, uma questão dada na sociedade, a comunicação, a partir da perspectiva da comunicação comunitária, a comunicação que é feita nos territórios, ela se reforça como uma ferramenta muito importante de luta, né? Eu acredito que quando a gente fala desse tema de desinformação, de fake news, a gente nesse momento. Acho que o primeiro deles é a pandemia. A pandemia colocou em xeque várias questões na sociedade, nos colocou numa situação de necessidade de informação, de necessidade de combate à desinformação, muito porque se tratava de uma doença nova, um vírus novo, um vírus que os cientistas estavam estudando, estavam investigando ainda, né? E que era uma situação propícia para se disseminar. Está falhando um pouco. Bom, eu acho, Mari, que talvez pode ajudar se não compartilhar a tela, se não estiver projetando tela. Obrigado. Vamos lá. Então, acho que o tema da pandemia era um terreno fértil para esse tipo de problema na sociedade da desinformação, porque circulou muita fake news, muita desinformação, né? E se a gente pensar nos territórios, que já eram territórios com pouco acesso à informação, territórios invisibilizados, territórios onde se já tinha um cenário onde já chegava poucas políticas públicas, né? Os territórios tradicionais, indígenas, quilombolas, os territórios amazônicos do norte, essa situação se agravava. Agora, tem um outro marco antes
da pandemia, uma situação que já se dava antes da pandemia, que é a conjuntura política do país, do Brasil, né? Em que a gente tem um governo que dissemina desinformação, já muito antes da pandemia. Um governo que já é jornalista, os meios de comunicação, que já contribuía muito para a desinformação, que já espalhava muita notícia falsa e que conseguiu estabelecer um público, um exército ideológico de pessoas que sustentavam informações falsas, que sustentavam mentiras, desinformação, para defender determinados interesses. Acho que outro mais que esse contexto, tanto político como informação. Deu uma falhada, Rafa, se tu puder repetir a tua última fala. Não está dando para ouvir? Se tu puder repetir a tua última fala, por favor, que falhou. Tá bom. Dá para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Sim. Tá. Então, eu falava de que essa discussão sobre desinformação e fake news se dá hoje em alguns marcos. A pandemia, a conjuntura brasileira e a junção desses dois fatores, eu acho que fez reforçar na sociedade a importância do jornalismo, da informação, um ambiente desfavorável à desinformação, a importância da informação, do jornalismo, da comunicação de qualidade. Agora, se por um lado se levanta muitas ações de reforço ao trabalho dos jornalistas, também não podemos esquecer de uma parcela da população que está excluída de um mundo digital, que está excluída do acesso à internet, que está excluída dos meios de comunicação digitais. Bom, diante disso, desculpa, gente. Diante disso, desses marcos, que eu acho que a gente tem que começar por isso para discutir esse assunto, eu tenho notado, assim, a partir da minha experiência como comunicador, o que tem sido feito, né? Acho que, primeiro, a disseminação de informação. Tem uma preocupação dos últimos anos de se espalhar informação segura, de se fazer com que a informação seja mais acessível, com que a informação chegue em mais lugares. Amigo, tá bem ruim a conexão, Rafael. Desculpa, tu achas que tem como mudar de lugar, uma posição, para ver se a gente consegue ouvir até o final a tua fala? Oi, Silvio, estão me ouvindo? Ainda está falhando um pouco. Oi, dá para me ouvir? Tá, agora ficou melhor. Tá bom, desculpa os problemas técnicos. Bom, então, recapitulando, né, eu falava do que tem sido feito. Um esforço por espalhar informação segura, por que a informação seja acessível, por que a informação chegue a mais lugares. Então, se a gente pensar nos grandes meios de comunicação, inclusive nas iniciativas alternativas de comunicação, tem tido um esforço para apoiar mais iniciativas de jornalistas para que se leve informação segura a mais lugares. Também tem tido um esforço de apropriação por parte de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas,
nos territórios de apropriação de tecnologias para que se dissemine informação nos territórios, mas para que também se produza informação nesses territórios, né? E também um esforço de formação e de fortalecimento de comunicadores comunitários nos territórios indígenas, quilombolas, amazônicas. Isso é um esforço que parte também da compreensão de que, para tratar a desinformação nos territórios, a gente não pode esperar só que chegue informação de fora, que tenha agentes de fora chegando no território para levar informação. É necessário também que para que possa falar por si mesmo, inclusive possa falar de igual para igual dentro da sua comunidade. Um pouquinho enquanto falaste o que era necessário. Oi, desculpa. Cortou a tua fala quando tu ia falar sobre o que era necessário, né, nesse combate das fake news. Rafa? Oi, me escutam? Agora sim. Gente, tá até Voltou a falhar. Voltou a falhar. raciocínio. Gente, eu espero que vocês entendam, né, que todo mundo aqui, né, sabe que a nossa região tem esse probleminha com conexão. Tem dia que a gente está muito bem, né, tá tudo conectando ótimo, e tem dias que não. E hoje o Rafa também, que a gente acho que a fala dele é muito potente, que poderia ser muito muito boa, né? E ela é muito boa para vir para o nosso projeto. Ele está trabalhando, ele estava em campo, né? E ele aceitou vir aqui, né? Bater esse papo com a gente. Então, desculpem logo, né? Eu peço desculpas por estar qualquer coisa, né? Falhando, mas a gente vai manter esse diálogo. Rafa, se tu quiseres, se puderes continuar, estava falhando bastante agora no final a tua fala. Eu estou ouvindo bem vocês, não sei se dá para me ouvir. Eu não sei se pode ajudar que a gente desligue todo mundo a câmera para, de repente, ficar mais leve. Gente, vamos mais desligar a leve aqui câmera, a todo mundo. conexão. Pronto. Obrigado, pessoal. Obrigado pela compreensão. Então, pessoal, essa disseminação de informação, o entendimento que não basta só esperar a informação da grande mídia, é importante, é necessário também fortalecer os comunicadores nos territórios, meio de recursos, porque quem está dentro do território consegue se comunicar com quem é do seu próprio território, né? Eu lembro de um exemplo, né, emblemático sobre isso, sobre fake news durante a pandemia, que circulou uma fake news sobre um chá que curava Covid, um chá feito com folha de jambu, que é uma... está falhando muito. Agora tinha dado uma melhoradinha agora no final, mas deu uma falhadinha. Tenta falar um pouquinho para ver se a gente... a gente não está te ouvindo.
Tá, vamos tentar assim. Estando aqui, eu estava falando sobre iniciativa no de Fortaleza. O Rafa caiu. Então, gente, é um papo, né, sobre fake news que a gente está batendo hoje. A gente trouxe uma pesquisadora, né, que era a Cris. Infelizmente, ela não pôde ficar até o final. E agora a gente trouxe o Rafa, né, que ele também é pesquisador em comunicação, trabalha com periferias, e agora ele está com esse probleminha de conexão, né, que a gente não esperava que fosse ficar tão ruim. A gente vai fazer alguns comentários, nós somos jornalistas e publicitários também, né? Caso o Rafa não consiga, a gente vai tocar mais um pouquinho até a gente encerrar. Ele está entrando de novo. E caso fique muito ruim, a gente vai fazer alguns comentários, a gente bate um papo e depois a gente, né, encerra o nosso encontro. Vamos só esperar ver se ele vai conseguir entrar um pouquinho. Vou esperar. Se o pessoal tiver dúvida, Mari, a gente pode já deixar eles perguntarem também no Caso chat. vocês já queiram tirar dúvidas, vocês podem mandar suas dúvidas, porque eu acho que vai ficar ruim até para ele entrar agora. Então, se alguém já quiser fazer algum questionamento, a gente já está recebendo. Não sei se ele vai conseguir voltar. Não esqueçam, gente, de assinar a lista de presença, por favor. Né? Quem ainda não assinou, a gente colocou aqui no chat. E por favor, deem uma conferida lá para a gente poder emitir os certificados, né, no final do nosso projeto. Cara, a gente sempre fala sobre fake news, né, como a Cris falou, e é bem como o Rafa também estava falando, né, que isso foi uma estratégia, né, que ganhou força nos últimos anos, principalmente com a pandemia, né, como o Rafa havia colocado. É um momento, é um marco histórico, né, a pandemia, dentro desse universo informacional de comunicação também, né. Ali a gente percebeu, pela falta de pesquisa, a falta de informação que estava chegando naquele momento, a gente viu que... o Rafa entrou. A gente começou a perceber que o clima de pânico, né, criado na população foi algo que ajudou bastante, né, a criar esse universo de mentiras e desinformações durante a pandemia. Rafa, tu achas que tá ok para gente começar a falar? Não sei, gente, se ele está aparecendo aqui para mim, não sei se está aparecendo para vocês. Então, e como ele estava falando, né, antes dele ser Bom, eu posso tentar, mas de qualquer forma eu queria me colocar à disposição. Certo, pode falar. Acho que está dando um delay. Vocês me escutam? Sim. Eu dizia que eu me coloco à disposição para, se for possível, ter outra conversa também em outra ocasião melhor, caso a gente não consiga concluir aqui hoje, tá? E peço desculpa aí por esses problemas técnicos. Bom, se der para me ouvir, eu queria concluir só dizendo que tem essas iniciativas de comunicadores nos territórios, que é muito importante, para que não se pense que o combate à desinformação é só seguindo a informação da grande mídia, dos grandes veículos de mídia. Quem está no território também detém um conhecimento que é muito importante e que também é muito importante para a desinformação. Também pode ajudar e muito, e é quem melhor vai ajudar a combater a desinformação nos seus territórios, é quem vive no território, é quem sabe das dificuldades,
Ele caiu de novo, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar um vídeo do Rafa, com um pouco da fala dele. Acho que a gente pode pensar em gravar um áudio ou um vídeo com ele, né? Para que a gente possa compartilhar com vocês, né? É uma pena mesmo, né? A fala do Rafa é muito importante. E eu acho que a gente pode pegar essa deixa dele e já apontar, né, que, de fato, acho que quem é melhor no combate à informação do que as pessoas de dentro dos seus próprios territórios, né? Que é esse um dos nossos objetivos aqui com o projeto, né? Vocês vão ser essas pessoas que vão ser esses antenas, como a gente chama, né? Serão essas pessoas que vão ajudar a combater essa desinformação dentro dos seus territórios, né? Seja seja por conversas que sejam inventadas a respeito de ações, como a gente vê, né? Principalmente causas de indígenas e quilombolas. A gente vê que há muita desinformação, né? Dentro dessas pautas, deturpando as causas, né? Do que a galera está lutando, do que a galera tá reivindicando. E eu acho que é extremamente interessante, né, a gente colocar vocês como protagonistas, né? Por isso que esse que é um dos objetivos. O Rui levantou a mão, pode falar. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. No FOSPA, eu não sei se vocês estão me escutando bem, mas no FOSPA a gente também trabalhou com o GT da desinformação, o pessoal do Intervozes. Foi bastante interessante porque a área que eu atuei foi a área de desinformação de um ator do Instagram que se chama Cauiri, o Ayampi, ele do povo Ayampi, do Amapá. E ele veio recebendo muitas ameaças, porque ele fala um pouco sobre a FUNAI, né? E sobre o que o pessoal pensa sobre isso. E tem até uma sátira que ficou bastante famosa, que foi o Bolsa FUNAI, né? Que alguém pergunta para ele se ele tinha esse Bolsa FUNAI. Ele falou que tinha um Bolsa FUNAI que era no valor de R$ 15.000 que ele tirava todo mês. E nisso ele vinha recebendo muitas críticas, né? Muita ameaça até de morte. O pessoal pegou muito pesado com ele. Aí nesse nível dessa informação, a gente teve até um, um amigo que apresentou sobre os brigadistas quando o Pantanal estava pegando fogo. E o próprio presidente da República, ele massacrou os brigadistas porque ele levantou a fake news que os brigadistas estavam tacando fogo na Amazônia, só que não era, na verdade era. Até eu ia falar um pouco sobre o fora de contexto da crise, ela falou, porque eles estavam usando uma técnica chamada fogo contra fogo. Eles tacam fogo num perímetro, e nesse perímetro o fogo vai queimar e ele vai acabar com aquela barreira. Então eles tiraram fotos e dali foi usado contra eles e fora de contexto, é claro, a tal da fake news, né, a desinformação. E eles foram presos, teve alguns que foram presos naquele âmbito. E é bastante interessante porque poucas pessoas elas procuram saber de fato a fonte, se era verídico ou não, se é de fato real ou não. Tanto que eu vi um caso bem recente sobre desinformação em São Paulo, se não me engano, um dos ministros do Bolsonaro está se candidatando a governo, esqueci o nome da pessoa. Ele apontou um dado sobre o Haddad. Ele falou assim: o Haddad, se vocês pesquisarem no Google, o pior prefeito de São Paulo vai ter o nome dele. E daí foi uma desinformação, mas com uma intenção, né? Foi ver um site e falou o seguinte, que as pessoas procuraram muito sobre o nome do Haddad, e isso gerou muito algoritmo. Então, o algoritmo entendeu e correlacionou o nome do Haddad ao pior prefeito do estado de São Paulo. E nisso apareceu na internet o nome do Haddad atrelado a isso. Então, são pessoas que conhecem a internet, conhecem a informação, conhecem o limite da verdade, da mentira, e que atuam nesse sentido, né?
Então, outras coisas que vêm de nós indígenas, é falar que o indígena todos iguais. E passando disso, não é indígena. Foi o caso também do próprio do Cauê. Falaram que ele era um índio pagado pela Globo, que ele era um índio que era ator, e disso descredibiliza muito as pessoas que buscam a luta pelo território, e isso enfraquece muito o movimento indígena, porque as pessoas elas compram essa ideia, e acabou que as pessoas que protegem os territórios, protegem a população indígena são massacradas, né? Oi, gente. Mais alguém tem alguma consideração? Obrigada, Rui, pelo teu comentário aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não está aparecendo amarelinho aqui a minha tela, mas tá, Sim, beleza. estamos ouvindo. O microfone continua aberto para quem quiser se manifestar. Eu queria fazer uma falazinha ligando, né, entre o que a Cris falou e o pouco que a gente conseguiu ouvir do PH também. Uma característica importante que a gente percebe também nas fake news é essa questão da proximidade, né? Às vezes você está num grupo que é feito por seus familiares, um grupo de família. Todo mundo tem um grupo de família no WhatsApp, no Telegram, enfim. E aí você confia nessas pessoas. Existe esse laço familiar que faz com que você confie em determinadas pessoas e logo você confia na informação que ela vai passar naquele grupo. Então, a gente percebe que dentre os grupos familiares, o número de fake news ele é muito grande também por conta disso. É uma estratégia inclusive utilizada pelos grupos políticos de direita para conseguir ganhar votos e conseguir fazer com que a desinformação ela chegue naquelas pessoas que não têm como se desalinhar daquilo que está chegando, né? Como é que uma pessoa que não tem uma intimidade com as redes sociais, por exemplo, eu posso utilizar como exemplo de experiência própria os meus pais, eles não têm uma alfabetização digital, digamos assim, que é saber utilizar as redes sociais como a gente sabe, eles caem muito fácil nas fake news que chegam pelos grupos de família. Então, talvez aí poderia ser um bom início para a gente começar a detectar essas informações falsas e começar o trabalho que é de formiguinha também, de chegar com as pessoas e falar, olha, eu acho que essa informação não é verdadeira por isso, isso, isso. E alguns pontos já foram elencados aqui também, né? Não tem uma fonte segura. Olha a forma como esse texto está sendo noticiado, olha como ele está sendo chamado, a chamada dele como é chamativa, como é sensacionalista. Enfim, a gente já tem ferramentas para conseguir identificar minimamente alguns sinais de fake news, né, de notícias falsas. E a gente viu também que nesse ano subiu um número muito grande de informações sobre a Amazônia, sobre o território amazônico, né? Essa questão, por exemplo, do Ratanabá, sei lá, é uma coisa que, meu Deus do céu, é uma fake news que está na linha das teorias da conspiração, porque essa teoria ela existe e eu li que ela existe há mais de 10 anos, ou seja, não é uma fake news nova, mas que surgiu agora de novo por decorrência de outros fatores. O próprio ministro do Bolsonaro, que era aquele ator da Malhação, esqueci o primeiro nome dele, não sei o que Faria, ele pegou essa história e deu visibilidade para ela, fazendo com que milhares de pessoas fossem atrás dessa história também, envolvendo inclusive até a morte do Bruno e do Dom, enfim, são inúmeras coisas que vão se alinhando, vão virando uma bola de neve e a gente acaba caindo facilmente em informações falsas. E aí, queria finalizar também citando algumas iniciativas, como o Rafa falou, de jovens e de comunicadores que estão nos seus territórios combatendo fake news, seja sobre a Covid-19, seja sobre outras questões relacionadas às práticas tradicionais, enfim. A gente tem os comunicadores indígenas,
eu acho que a minha referência é a mesma que o Rui citou também. A gente tem os núcleos de comunicação das organizações, dos agricultores, dos ribeirinhos, alguns estão se desenvolvendo, e o que a gente está fazendo aqui também é tentar desenvolver isso, né? Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha tido alguns problemas técnicos aqui hoje, eu acho que a gente teve um início bastante produtivo, assim, positivo, de ter iniciado com um tema tão importante, né? A gente está às vésperas de uma eleição e eu acho que é sempre importante a gente tocar no assunto da fake news para que a gente não seja um reprodutor, mesmo que inconscientemente a gente não acabe reproduzindo informações falsas por aí. Eu queria deixar uma listinha de referências também para vocês seguirem. Acho que é melhor jogar lá no grupo do WhatsApp, porque aqui a gente vai perder depois. Mas eu posso citar já o vasafalciane.com, que é um site onde eles te dão um curso de como identificar as informações falsas e como combater as fake news. Ele é um curso completamente gratuito, tá? E ele tem vários módulos, então é importante para a gente que está se formando em comunicação acessar essas plataformas que também são gratuitas. A gente já tem alternativas gratuitas de cursos também na internet que a gente pode utilizar. Então tem o Vaza Falciane e também o que a Cris citou, que é o projeto Comprova, da ABRAD, né, que é a Associação de Pesquisadores em Jornalismo. Então, vou deixar essas duas sugestões aqui e lá no grupo a gente joga mais algumas referências. Tá bom? É isso. Se alguém quiser mais falar, o microfone. É isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisinha, fazer um comentário, a gente está aberto para receber as contribuições de vocês. Lembrando que essa é a nossa nosso primeiro encontro. Vou mostrar aqui, né, compartilhar com vocês. A gente já confirmou a presença da nossa próxima formação, que vai ser sobre social media, né? Ele já tem data, né, marcada e já temos a nossa convidada, que é a Tainá, e ela já fez parte de várias iniciativas aqui em Belém. Faz parte do coletivo Nacuia, né, uma produtora, na verdade, Nacuia. Já trabalhou com o Homem Tucunduba, com a galera da Negritá, que é uma produtora de vídeo, que é uma galera que veio aqui pro FOSPA, deve ter conhecido, e ela já trabalhou em várias outras áreas de produção cultural, e ela vai ser a nossa próxima convidada, viu? No dia 25/8, ela vai fazer a nossa primeira aula da oficina de social media, né? Nosso primeiro encontro. As oficinas vão ser sempre em 2 encontros, como a gente já explicou. Então, caso vocês queiram fazer um comentário agora, calem-se agora, né? Ou falem agora ou calem-se para sempre. A gente está aguardando aqui. Caso vocês não queiram falar nada, a gente vai, como eu falei, né? Já conversei aqui com o Rafa, ele disse que vai mandar um materialzinho para vocês, a gente vai gravar com ele para fazer um materialzinho legal para compensar a fala que a gente não ouviu dele, né? E a gente vai compartilhar também o material da Cris no nosso grupo e também as referências que a Denise comentou agora, né? E é isso, gente. Eu agradeço. De novo, a gente pede desculpa por esse inconveniente hoje da internet, né? A gente vai torcer para que no próximo a gente não passe por esse problema, né, de conexão com os nossos convidados. E até mais, né? Até a próxima. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? E se ninguém vai falar, então a gente vai encerrando, viu, gente? Até mais, até a próxima semana, até a próxima semana a gente conversa de novo. Boa noite, até mais.